aí, desenvolvedor, tudo certo? É o seguinte, muita gente gostou do vídeo que eu trouxe, onde eu desenvolvi um jogo em 1 hora, pelo menos um protótipo, mas que tá um protótipo muito bacana, tá tomando forma, eu vou trazer continuação daquele jogo. Só que é o seguinte, sobrou tempo livre, eu falei, vou começar a trabalhar em outro jogo também. Eu tava na pilha, já tô embalado, é tanta aula que eu gravo pro curso de desenvolvimento web, né, do Full Stack, pra desenvolvimento de games, que quando sobra tempo, ou eu tô estudando, ou eu tô cuidando de coisas gerais da empresa, ou também tô fazendo projetos pessoais, desenvolvimento web ou desenvolvimento de jogos. E seguindo a linha de games, eu decidi pegar uma base que eu já tinha de um jogo que eu tinha começado e eu decidi implementar um algoritmo nele e também fazer um sistema de colisão, um sistema de tiro. É basicamente um first person shooter que eu já tinha, só que ele tava bem fraquinho, só tinha um movimento, né? O que já é alguma coisa, porque é muito bacana um movimento de tiro em primeira pessoa, né, de um first person shooter. Aí nesse vídeo eu implementei algoritmo, partícula, explosão, realmente eu deixei como um time-lapse, mas é eu comentando todo o processo. Ficou bem bacana, lembrando que quem é aluno, esse projeto tem uma parte dele do curso, depois você expande do jeito que você quiser, como eu fiz aqui. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e bora pra transição. Então eu já tinha um cenário básico, eu simplesmente continuei personalizando ele antes de entrar na questão da codificação realmente do sistema de combate. Eu já tinha um sistema de partícula, né? Então eu simplesmente voltei para a questão da codificação e eu comecei a trabalhar realmente em destruir os objetos depois de um certo tempo. Isso é bem básico, é até pela questão da otimização do jogo, né? Depois eu fui trabalhando na questão da bullet e eu queria realmente ver se eu conseguia rastrear o evento quando era destruído. No Unity existem, na verdade, diversas formas de fazer isso, mas eu preferi utilizar um método, é um evento próprio do Unity quando é destruído, e eu estava meio que preparando o terreno para fazer um sistema de explosão, né? Não tem muito segredo nisso também, eu poderia ter feito contando o tempo, e a partir daí eu comecei a trabalhar no sistema de partícula das explosões. Simplesmente eu peguei uma base que já tinha meio pronto e eu fui adaptando, como vocês estão percebendo aí. Dá pra fazer uns efeitos muito legais com o sistema de partícula do Unity, no curso eu mostro bastante, né? E aí eu simplesmente fui trabalhando, fui adaptando o sistema de explosão de acordo como eu queria o jogo. Depois de ter feito isso, a gente cria um objeto para aplicar no jogo quantas vezes a gente quiser, a gente chama isso de prefab, mas também pode ser um game object, como a gente chama também. Nos jogos em geral. Agora que eu tinha a explosão pronta, era o momento de eu fazer com que entrasse em sincronia. Quando eu atirasse a bullet fosse destruída, eu já queria que criasse uma explosão de forma imediata. Mas uma explosão bem realista, né? Por isso que eu fiquei testando bastante, utilizei bastante o debug para ver realmente se estava do jeito certo, no momento certo. E ali eu já comecei a ter um formato bacana, um efeito que era o que eu queria desde o início. Basicamente a bullet é destruída e aí eu tinha o efeito. Depois que eu fiz isso e eu já vi que eu tinha meio que o sistema pronto do meu first person character, eu comecei a adicionar inimigos, né? Eu tinha esse modelo esse soldado aí, e aí depois que eu coloquei o soldado, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi a animação dele. Ultimamente eu tô trabalhando bastante com animação no Unity, né? Eu sempre fui assim, eu sempre gostei muito da animação em 2D, das sprites. Agora eu tô também trabalhando nessas animações mais realistas. No último vídeo que eu fiz aqui, vocês viram também como eu apliquei a animação nos personagens do jogo. E esse daí não foi diferente. O inimigo, ele tinha que ser bem realista, o movimento dele. E eu comecei só fazendo um sistema de animação para ele ficar parado, né, que seria o idle, e depois ele correndo. Tendo esses dois, já era uma base excelente, caso eu queira expandir depois, até por causa que com esse sistema de animação pronto, como vocês podem perceber, eu já poderia trabalhar para a partir dessa posição ele ficar parado, mas eu também ia colocar para ele atirar. Então eu basicamente fui arrumando ele, deixando do jeito que eu queria, porque depois que eu deixo o meu objeto do jeito que eu quero, é simplesmente ir replicando e adicionando mais inimigos no mapa. Aí eu tava com uns problemas na física, né, mas também não era nada grave, eu sabia que era só mexer no sistema de física mesmo do personagem, mudar algumas variáveis ali, e por fim eu já tinha um sistema de dano aí funcionando praticamente 100%, que era o que eu queria. Ele tava tomando dano, ele ficava parado, mas esse parado, mais tarde eu ia vir a manipular, utilizando novamente o sistema de física, mas do jeito que eu queria, né, sem deixar que o Unity controlasse a física pra mim, por causa que tem vezes que a gente quer controlar a física utilizando o Rigid Body do Unity,
mas no meu caso ali, eu realmente preferi deixar ele parado e quando ocorresse algum evento de colisão ou alguma coisa do gênero, eu mesmo ia manipular. Depois disso, eu comecei a trabalhar na inteligência artificial do meu inimigo, né? Eu simplesmente comecei a testar alguns valores com base no vetor de distância, aplicar velocidade, essa coisa toda. E aí eu comecei a juntar tudo, né? Que é basicamente isso que a gente faz num jogo. Depois que a gente tem um certo conjunto de coisas prontas que a gente quer de algum objeto, que no meu caso é o inimigo, tá na hora de colocar ele em ação. E no caso, a ação dele seria ver o algoritmo funcionando de perseguição, né? Eu já tinha um algoritmo básico de uma inteligência artificial dele perseguindo pelo mapa. E aí tava na hora da gente começar a fazer o sistema de combate dos dois. Eu não sei se combate talvez seja o termo certo para um first person shooter, mas eles já estavam atirando um no outro. Mas ainda tinha uns glitches que estavam me agoniando, principalmente na questão da distância e um atirando no outro, intervalo de tempo, mas isso nos jogos é muito comum e a melhor forma da gente arrumar isso é se divertindo com as variáveis e trocando os valores. E foi isso que eu perdi um bom tempinho fazendo. Mas no final eu fiquei bem satisfeito com o resultado, eu tinha todo o sistema que eu queria, que era basicamente a inteligência artificial me perseguindo pelo mapa, o mapa ele é bem extenso, eu tinha várias bases dessas que vocês estão vendo, ficou bem bacana. O mapa ainda não estava 100% pronto, mas depois realmente do jogo pronto era mais ir lapidando o mapa, eu realmente estava focado mais na inteligência artificial e no sistema de combate. E aí eu comecei a realmente trabalhar, como eu falei pra vocês, com as variáveis. Eu comecei a manipular bastante o tempo na questão de intervalo de uma transição de uma animação para outra. E eu fiz basicamente o que eu tinha feito no jogo que eu tinha postado aqui no canal, de manipular a animação, não utilizando totalmente o sistema do Unity que eles têm do Animator, mas sim mesclando o Animator do Unity e manipulando com Time Delta Time para assim conseguir realmente fazer a sincronia do jeito que eu queria. Depois disso, eu simplesmente comecei a replicar os meus inimigos. O jogo já estava tomando forma do jeito que eu queria e eu já comecei a trabalhar no User Interface, pelo menos um protótipo. Eu comecei a colocar uma barrinha de vida, essa não era a barra de vida final, tá longe na verdade de ser a barra final, mas era alguma coisa para eu ver realmente como é que estava a experiência no jogo, tanto em tomar dano como, enfim, do meu inimigo perseguindo e atirando. E aí depois que eu coloquei a vida no meu jogador, né, no meu first person character, que seria a minha visão, eu comecei a colocar a barrinha de vida também nos meus inimigos. Isso é muito chato por causa que como eu estou utilizando o canvas do Unity, ele é feito para o 2D, né? Mas fazendo umas... não é gambiarra, a gente consegue adaptar para o 3D e a gente consegue colocar uma barra de vida num espaço tridimensional aí como vocês estão vendo. Por fim eu consegui deixar do jeito que eu queria e o jogo ele ficou assim, pelo menos é alguma coisa. E eu fiquei bem satisfeito no final por causa que todos os sistemas que eu tinha que fazer no jogo, eu tinha conseguido fazer até porque eu já tinha uma base. E por fim daí, realmente é mais agora uma questão de ir lapidando o sistema de combate e o jogo em si. Mas isso daí é um first person shooter, é uma excelente base, é um jogo inclusive que eu coloquei no curso. E a partir daí dá pra fazer muita coisa, adicionar mais inimigos, fazer mecânica diferente, animação e muito mais. E aí galera, curtiram? Curtiram o vídeo? Pois é, o pessoal gostou muito daquele formato que eu trouxe antes, então eu realmente estou trazendo mais conteúdos práticos para o canal, desenvolvimento web, desenvolvimento de jogos, então comenta aqui embaixo o que você achou, compartilhe, curta o vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Eu te desejo um forte abraço e se você é aluno a gente se fala nos grupos privados da Dunk Code. Até mais! Suddenly silence.